Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa noite, boa noite. Para quem está chegando agora, nós temos esse momento mensal aqui no nosso perfil, Sou Jovem Espírita PE, em que a gente bate um papo bem descontraído, bem leve sobre algum tema específico. No dia de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade. E vamos estar falando um pouquinho com Edson Caldeira, vou adicionar ele daqui a pouquinho. Opa, tudo bom, Edinho? Boa noite. Oi, Alice, boa noite, tudo bom? Tudo bom, muito bom te ter aqui com a gente. Tá bom meu áudio aqui? Tá bom, sim, eu tô ouvindo tranquilo. Tá certo. Faz tempo que eu não ando por aqui, então tô meio destreinado. Pois somos dois, que é a primeira live que eu tô fazendo aqui no Instagram também, então vamos se ajudando aí. Legal. Legal. Então, só explicando de novo aí pro pessoal que tá entrando, tá? A gente vai bater esse papo hoje sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vai ser algo bem descontraído mesmo, pra gente ir conversando e entendendo um pouquinho. Deve durar aí seus 30, 40 minutos, então para não ocupar muito o tempo de todo mundo. Essa live tá acontecendo uma vez por mês, né? Então, as últimas quem conduziu foi Daniel, mas hoje quem está conduzindo sou eu, então me apresentando só um pouquinho também. Eu sou a Alice, faço parte da Federação Espírita de Pernambuco, sou da Mocidade, meu e-mail também. E estou aqui hoje com o Edson Caldeira, nosso Edinho aí, também da Mocidade, né, da Federação Espírita de Pernambuco também. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema super importante e super atual ao mesmo tempo. Edinho, super prazer te ter aí com a gente, tá? A alegria é minha, né? Poder estar aqui e estar aqui com vocês e com você, né? Fico feliz em vê-lo aqui, né? Seja nessa atividade, desenvolvendo aí. É alguém que a gente conhece já há algum tempo, sabe que tem condições de assumir as atividades, seja elas quais forem. E fico feliz em dividir esse momento aqui com você e com os demais que certamente contribuirão, né, na noite de hoje. E aí, Edinho? Lei de Justiça, Amor e Caridade. É um tema bem legal, né? Faz parte de uma das leis morais aí. A gente tem várias, a gente vê aí nos livros, nos livros básicos aí de estudo. E aí, queria te começar perguntando, né? O que são essas leis morais, né? Conta um pouquinho pra gente depois entrar um pouquinho mais nessa lei específica. Legal. As leis morais, né, como já, de certa forma, já induz, são as leis naturais, as leis divinas. Até antigamente se fazia essa distinção, né? Leis naturais, leis morais. Posteriormente, a espiritualidade vem a nos informar que se trata da mesma coisa, né? Então, são as leis divinas, são as leis naturais, a qual todos nós estamos, de certa forma, sujeitos, porque elas são imutáveis, são eternas, e nos circundam, né? Em todas as searas da nossa vida, né? Jesus, né, de modo pedagógico, né, afinal de contas a gente fala do ser mais perfeito que por aqui já passou, né? Ele resumia, né, essas leis divinas, morais, naturais em duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Posteriormente, Kardec, né, Kardec, né, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, vem desmembrar, né, essas leis e divide nas 10 leis naturais que a doutrina espírita nos fornece, né, ou compartilha conosco. Então, não sei se você vai especificar cada uma, como é que você quer fazer. Quer arriscar dizer as 10? A gente vai falar especificamente de uma hoje, né?
Mas então me conta um pouquinho de como que você vê essa lei de justiça, amor e caridade, né? Até porque quando a gente olha assim, justiça, amor e caridade parecem ser coisas tão distintas, né? Mas quando a gente vai ler lá direitinho, estudar, a gente vê que na realidade elas têm muita relação. E aí, como que você vê essa relação? Como que você vê a descrição assim dessa lei, né? Legal. E é como você falou, das 10 Pronto. ela é a única que é composta, né? Das 10 ela é a única que é E composta. Então já seria a primeira curiosidade. Justiça, amor e caridade. Embora a gente possa ser induzido a achar que são coisas distintas, é uma lei única, ela é una. Ela é uhum, composta e, ao mesmo tempo, ela é una, né? Como a gente já adiantava, de certa forma, seria a mais importante, uma vez que ela resume todas as outras, né? E todas as outras, já que ela resume todos os ensinamentos de Jesus, estariam condensados nesta lei. Repito, embora ela resuma todos os ensinamentos de Jesus, todas as demais precisam sim ser vivenciadas, ser buscadas, ser desenvolvidas por cada um de nós. E o modo pedagógico, né, a gente consegue encontrar, perceber todas as outras nesta única, né? Então, por isso ela tem a uhum, sua relevância. Quando a gente olha lá a questão da justiça, e aqui a gente se refere à justiça divina, né? A justiça divina. A lei dos homens, elas são importantes e necessárias. Até pergunta-se se seria, em algum momento, seria possível que os homens vivessem sem a necessidade das leis materiais. E a espiritualidade diz que sim, em um dado momento será possível. Mas a partir do momento que a gente tiver condições de assimilar verdadeiramente os ensinamentos divinos, né? Então não seriam mais necessárias as leis humanas falhas, porque feita por nós, né? Muitas vezes estamos feitas no no nosso caminho aí, né? interesse. Não, é uma caminhada, é uma caminhada. Eu digo sempre, é uma caminhada contínua, gradativa e progressiva, né? E E, necessário o esforço e o trabalho de cada um de nós, individualmente e reverberando no coletivo, né? Mas especificamente a gente uhum, fala das leis divinas, né? E resumiria numa fala de Jesus, quando ele diz querer para o meu próximo o que eu gostaria, o que eu quero para mim, né? Então, a justiça divina, como dito, né? Ela é imutável, ela é eterna. E numa fala de Jesus, a resumiria nisso, né? Querer ao meu próximo aquilo que eu gostaria para mim, né? Então, se eu quero ser feliz, por exemplo, por que desejar que o meu próximo também não seja feliz, né? Então, ou seja, buscar, se eu quero coisas boas para mim, por que eu desejaria ao meu próximo coisas ruins? Então, a justiça uhum. divina resumiria nesse sentido. Se você quiser, Alice, completar, acrescentar alguma coisa, você fica à vontade aí, viu? Me Claro, claro. ajude Não, também. não, imagina, mas você tá indo super bem. Eu acho que quando a gente vai estudar, né, até esse capítulo, para quem quiser dar uma lida um pouco melhor, esse é um capítulo do Livro dos Espíritos, né? Então tem lá a lei da justiça, amor e caridade. E aí ele divide até em alguns tópicos, né? Tava até lendo aqui para comentar. Justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor do próximo. Amor maternal e filial. Então você vê que ele compõe uma série de temas aí, né? Com várias perguntas e respostas. Não sei se todo mundo conhece, o Livro dos Espíritos é o livro que Kardec ele condensa, né, perguntas e respostas que ele fez aos espíritos, né? E aí tem diversos temas, diversas abordagens, e aí é nesse momento que ele explora bastante essa questão dessa lei específica. E eu acho que é bem por esse caminho mesmo que você estava trazendo, de a justiça, né, da justiça divina ser o que traz os outros, né? Tava pensando, essa ordem ela não é aleatória, né? Então não é a lei da caridade, amor e justiça, né? Por exemplo, é a lei da justiça, amor e caridade. Então eu acho que é bem por aí que você estava falando mesmo. Isso. E aí, já como você falava, no Livro dos Espíritos é o livro, digamos assim, basilar, né? A pedra fundamental do Espiritismo, né? Lá em 1857, né? Mas, enfim, retornando. A gente falava da justiça e falava do amor, né? Que trazendo mais uma Uhum. vez para uma fala de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Amar o próximo como a si mesmo. E a necessidade de buscarmos vivenciar tudo isso em todos os instantes. A gente fala do amor no sentido sublime, né? Não um amor que muitas vezes, de modo distorcido, por nós é dito, né? Que vivenciamos ou que sentimos para com os outros. Né? Falo, ele ainda não tem essa completude porque nós ainda possuímos nossas falhas, nossos equívocos. Né? Mas nesse sentido do amor sublime, né?
E interessante perceber o seguinte, que todas essas leis, necessariamente, elas vão ser amplamente vivenciadas a partir do momento também que a gente vai progredindo, né? Que a gente vai evoluindo, que a gente vai se aperfeiçoando. Então, se a gente parar para analisar no contexto atual, a Alice de hoje certamente não é a Alice de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Na nossa caminhada, a gente se transforma, a gente se modifica, né? Enquanto encarnado, enquanto espírito imortal que somos, né? Então, como dito, repito, né? É algo contínuo, gradativo e progressivo, né? Contínuo, gradativo e progressivo. Necessária a importância de cada um buscar, né? Se aperfeiçoar, se melhorar. Então, quando a gente fala do amor, a gente lembra de Jesus, né? A personificação do amor. E nos mostra que no universo tudo é amor. Deus é amor, né? Então, esse amor sublime, né? E aqui eu até fiz uma anotação de um comentário de Emmanuel, quando eu estudava, que ele dizia o seguinte: se realmente amarmos o companheiro de caminho, a paisagem da vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Então, a partir do momento que a gente lança esse sentimento sublime de amor nas nossas relações, a perspectiva, a percepção, ela se modifica, né? Então, para determinadas situações, os resultados, eles variarão de acordo com a perspectiva do olhar que eu vou lançar sobre determinada situação. Se eu olho com um olhar de raiva, de rancor, ele vai ser totalmente diferente a partir do momento que eu lanço esse sentimento de amor, de bondade, de tolerância, de paciência. Então, muitas vezes, as situações são as mesmas. O que vai modificar é o olhar que eu lanço, né? Então, o mundo, muitas vezes, que a gente se encontra, é um mundo que, se eu lanço um olhar, como é que eu posso falar? Um olhar entristecido, ou me deixando levar pelas situações da vida, certamente eu talvez me decepcione. Mas a partir do momento também que eu tento olhar sob uma outra perspectiva, lançando um olhar mais apurado, né? O mesmo contexto ele vai estar modificado, ele vai, enfim, é muita perspectiva que a gente lança e dos sentimentos que a gente reverbera, né? Ou a gente expande, né? De cada um de nós. É um exercício, né? É um exercício diário, assim, não é fácil, né? A gente olhar para uma situação com esse amor, com todos esses ensinamentos que a gente vê e colocar na prática, né? Esse que é o desafio, assim, a gente ir lá, ler e colocar na prática isso daí, né? Não, e é um desafio para todo mundo. Embora eu esteja aqui falando, também é um desafio, obviamente, né? Para mim, para você, para todo mundo, né? Ninguém ainda atingiu esse grau de perfeição. A gente está aqui buscando se melhorar, né? E a gente tem que entender o seguinte, que os desafios, as dificuldades que surgem são oportunidades justamente para a gente tentar desenvolver e pôr em prática, né? Vivenciando essas situações. Como o Lucas bem lembra, é o ponto de vista que a gente lança, né? Então, são as coisas mais simples da vida. Nossa relação na nossa casa com os nossos pais, com irmãos, esposas, namoradas, vizinhos. E a gente consegue perceber que as relações, elas se transformam, né? A partir do sentimento que a gente vai lançar, né? Se a gente tenta pôr esse sentimento de amor, né? Buscando vivenciar o amor nos nossos lares, eles refletirão no coletivo, na sociedade, né? E aí, muitas vezes, a gente reclama porque o fulano não fez isso, não fez aquilo. Mas e o que eu estou fazendo, né? Qual o sentimento onde eu estou vibrando, né? O que é que eu estou lançando? Qual é a minha participação, a minha contribuição? Tanto para mim, individualmente falando, como para o coletivo, né? Júlia perguntou, puxando um pouquinho sobre pro lado da justiça também, né? É uma lei muito complexa, gente. Tem muita coisa para falar. Se deixar, a gente vai aqui falando sobre vários desses pontos. Mas Júlia questionou aqui, ó, como saber se eu estou sendo justa de acordo com a lei divina? Muitas vezes achamos que estamos sendo justos, mas estamos sendo egoístas. E aí? Exatamente, eu não vou lembrar qual é a questão, mas é a segunda questão lá do livro, a segunda questão desse capítulo referente à lei de justiça, amor e caridade, que é feito, né? E é quando a espiritualidade pergunta, quando Kardec pergunta, a espiritualidade vai dizer justamente isso, né? O que vai diferenciar justamente esse sentimento de egoísmo, né? A partir do momento que eu já lanço esse sentimento de egoísmo, então já está distorcido, né? Então, é como eu falava, as leis divinas, elas vão a nossa vivência ela vai se aprimorando a partir do momento que a gente vai progredindo, né?
Então, na busca, nessa caminhada, na busca do melhoramento, e diante dessas situações desafiadoras que surgem como uma oportunidade de aprendermos e seguirmos adiante, a gente precisa se conhecer, acima de tudo, né? Se perceber, né? Perceber nosso contexto, né? E buscar internalizar e externalizar, né? Todo esse conhecimento. Mas a partir do momento... Então, ou seja, é necessário a gente, o mais ligeiro possível, tentar se desvencilhar dessas situações de egoísmo, de vaidade, de orgulho, as chagas da humanidade, né? Então, a partir do momento que eu consigo ir me desvencilhando delas, a minha relação com as leis divinas, elas também vão se aprimorando, né? Então, é como a Alice falava, é um desafio para todos nós, né? Ainda não somos perfeitos, né? Somos perfectíveis, estamos aqui buscando nos aprimorar. Os erros, eles ainda fazem parte da nossa caminhada. Errei. Quais lições que vou tirar daquele erro? Errar é humano, como dito, sim. Mas em cima do erro também eu posso tirar primorosos e valiosos ensinamentos, né? E não voltar a errar pelos mesmos erros anteriores. Porque assim eu posso cair naquele, errei, vou tentar de novo, errei, vou tentar de novo, errei, vou tentar de novo. Errei. Ok, faz parte. Quais Vamos ter ensinamentos que eu erros aprendi, né? diferentes. Isso é para errar que na caminhada, né, que ainda é longa, e o erro vai fazer parte dessa caminhada, que a gente consiga aprender, aprimorar, não voltar a errar por aqueles erros e seguir adiante, mais fortalecido, né? É a dinâmica da vida, né? É a dinâmica da vida. Perfeito. Júlia até comentou aqui, lembro da fala de Santo Agostinho que questionar a própria consciência sempre para saber se fiz o mal ao meu próximo, né? E eu acho que tem muito aquele questionamento também de não só se fiz o mal, mas fiz todo o bem que podia. Isso é uma pergunta que eu acho muito Exatamente. importante. Porque não é a mesma coisa, né? Você não fazer. A ausência do mal não significa a presença do bem. E isso também é, Exatamente. é uma reflexão, né? Exatamente. Se eu não me engano, é a 919A do Livro dos Espíritos, né? Quando ele vai lá dizer justamente isso, né? Ao final de cada dia, né? Que eu para e reflita e faça essas perguntas, né? Se fiz todo o mal, se fiz todo o bem que poderia fazer, se fiz mal para alguém, se no final daquele dia alguém teria alguma coisa a dizer de mim, enfim. São Sim. essas autorreflexões, nessa busca do autoconhecimento que são necessárias e importantes a cada um de nós. E que só pode ser feito por cada um de nós, né? Algo particular, individual. E, Perfeito. e só dando continuidade, a gente falava da justiça, falava do amor e fala agora da caridade, né? Que a caridade é E justamente esse amor em ação, né? Então, se o amor seria esse sentimento, né, que eu devo buscar trazer para a minha vivência, a caridade é justamente a vivência prática desse sentimento, né? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, isso, eu ia até perguntar se alguém fale, lembrava, fale. porque isso é muito divulgado, né, dentro da juventude espírita e tudo mais, o BIP 886, né, que são as iniciais das três características aí dessa descrição que a gente tem da caridade. Mas se alguém lembrar, pode colocar aí no chat, mas pode comentar, Edinho. Essa pergunta é super importante para esse tema mesmo. Então, aí Kardec pergunta e a espiritualidade diz que a caridade, conforme Jesus entendia, era o BIP, como a Alice falava, né? A benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, a benevolência para com todos, né? Ou seja, esse ato de boa vontade, de bondade para com os demais, que como nós está nessa estrada, está nesse caminho, que é falho assim como eu sou falho, assim como você é falho, né? Então, a indulgência é esse sentimento fraternal, né? A fraternidade para com todos, né? Diante também dessas imperfeições, né? E o perdão das ofensas, né? Perdoar quantas vezes ele for necessário, né? É o perdão que nos livra, né? É o perdão que nos livra desse lixo moral, que é aquele que não perdoa, ele carrega em si, né? Então, muitas vezes a gente aconteceu alguma coisa, eu não perdoo. E aí fica aí para nossa reflexão, né? Como é que eu fico, né? Eu fico carregado, não consigo dormir direito, fico revivendo aquela situação na minha cabeça, não consigo seguir adiante, né? Então, o perdão, a falta do perdão vai ser ruim para todos os lados, mas principalmente para aquele que retém aquele sentimento de rancor, né? É o lixo moral, né? Então, a partir do momento que a gente consegue verdadeiramente perdoar,
é como se um peso saísse das nossas costas, né? Como se uma neblina, né, que impedisse de seguirmos e de olharmos o horizonte, ela se dissipasse e a gente conseguisse ver o que verdadeiramente importa na vida, né? Desafio é um desafio, mas como dito, né? Também se fosse fácil, qual o mérito que teríamos, né? Qual o mérito que teríamos? Então, é a importância e a necessidade da vivência prática, né? Falar muitas vezes é simples, é fácil, né? Mas buscar vivenciar, né? Buscar trazer para o nosso dia a dia todos esses ensinamentos de Jesus. E aqui é o seguinte, né? Independe de religião, independe do entendimento religioso que cada um de nós aqui de repente possa ter, ou ainda se não tivermos religião, né? É como dito, né? São leis divinas, leis naturais que transcendem qualquer tipo de entendimento religioso, né? Elas preexistem a tudo isso, né? São naturais, são eternas, assim como Deus, né? Então, a busca dessa vivência prática dos ensinamentos morais, ela é necessária e importante para cada um de nós, né? Para que a gente possa seguir adiante, né? E só falando um pouco mais da caridade, também é só fazer esse corte, né? A caridade não se limitaria apenas à esmola, né? A esmola, o dar o material, ela é importante, né? A gente recentemente vem vivendo uma situação muito desafiadora para muitos de nossos irmãos, companheiros, conhecidos, né? Que realmente passaram por muitas dificuldades. Então, o dar, o ajudar, ele faz parte, né? Mas não se limitaria apenas a isso, né? É muitas vezes um abraço, um aperto de mão, parar para escutar, para ouvir. E, enfim, a visão é muito mais ampla, né? Nesse sentido, tanto da justiça divina, quanto do amor, como da própria caridade, né? Então, não sei se me fiz claro, mas a pergunta que você fez, eu entenderia desse jeito. Com certeza, Edinho. E aí, nesse finalzinho que você estava falando, me lembrou muito que eu acho que é uma pergunta que a gente recebe constantemente, assim. Tá, a gente sabe que a caridade é importante e tudo mais, mas eu preciso estar lá associada a uma ONG para estar fazendo, botando a mão na massa e tal. E é muito isso que você falou. Não necessariamente a gente pode fazer a caridade no nosso dia a dia, com um pensamento, com uma prece, gente. A potência disso, o poder disso para com as outras pessoas, né? Às vezes um sorriso, um bom dia, o que isso pode fazer de diferença, né? Na intenção que você coloca. Então, acho que é muito isso que você tinha falado até lá no começo, né? Da gente praticar em casa, na nossa família. Nada é por acaso, a gente não tá nessa conjuntura por acaso, né? Então, acho que é isso que junta tudo, né? E aí eu acho que só para complementar esse meu comentário, eu tava vendo aqui nessa pergunta do BIP, né, do 886, pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca um comentário que eu acho que é fantástico, eu acho que agrega muito, assim, nesses três temas que a gente falou, que ele coloca assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E aí eu acho que é. O que é que tu acha desse comentário aí, Edinho? Perfeito, porque sou eu para falar mais alguma coisa nisso aí. É exatamente isso, né? É um pouco de tudo aquilo que a gente já vinha falando, né? É isso. É uma lei única e é engraçado porque você fala uma complementa a outra, né? Se eu pego a justiça sem o amor e sem a caridade, ela pode ser simplesmente um ato de vingança. Alguém comete algo para comigo e eu me sinto no direito de ir lá lavar minha honra, de pegar de volta aquilo que me foi tirado. Pode ser simplesmente um ato de vingança, né? Então, ela é necessária. Por isso, inclusive, que a justiça dos homens ela é falha, né? Por isso que a justiça dos homens, muitas vezes, ela é falha. Porque, não sempre envolvida por esses sentimentos sublimes, ela muitas vezes se desdobra diante dos interesses outros que possam existir, né? Diante das politicagens que muitas vezes a gente sabe que faz parte, né, do nosso contexto, né? Então, sem fazer nenhum tipo de crítica, não é o objetivo, mas
a gente consegue perceber um pouco o porquê de determinadas situações ainda acontecerem de modo duvidoso, né? Uma vez que os sentimentos que as envolvem são distintos daqueles que a gente falava anteriormente, né? A justiça divina, esse amor sublime, né? E a caridade como essa expressão prática, essa vivência prática da caridade, né? Perfeito. E só ressaltando algo que você falou, Alice, a gente fala de ajudar o próximo, é importante, obviamente, mas é justamente isso, né? Tudo isso começa dentro da nossa casa, né? Talvez o maior desafio que a gente tem é o desafio dessa vivência com aquele que a gente habita e divide lá 24 horas por dia, né? Mas é como fala, né? A família é a célula fundamental da sociedade, né? A nossa primeira vivência e experiência social é dentro da nossa casa, né? Com os nossos pais, com irmãos, avós, tios. Então, é a primeira vivência prática que a gente tem para entender um pouco da sociedade, né? Então, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa primeiro, né, cultivar todo esse sentimento de bondade, de amorosidade dentro do nosso lar, né, com o nosso próximo, né? E, e, e lógico, né, não se limitar a isso posteriormente, é fortalecer, alicerçar aqui e seguir adiante, né? Afinal de contas, se a gente amplia a visão, todos nós fazemos parte dessa grande família universal, né? A família é nosso laboratório, né? Isso mesmo. Muito bom, Edinho. E aí, acho que a gente está se encaminhando aí para o nosso finalzinho, mas eu queria te perguntar se você tinha alguma indicação de algum livro, enfim, algum material aí, fora os que a gente já comentou aqui, né? Acho que também Daniel comentou no chat libertação e tal, que pode ser interessante sobre esse assunto para a gente continuar discutindo aí no futuro e tal. E, Alice, é como eu falava, né? Já que você está só antes da gente entrar aí, como eu Claro, falava, né? claro. A, a lei, né, de justiça, amor e caridade, especificamente, como as demais, elas são gradativas ao progresso moral do ser, né? Então, a própria compreensão e vivência prática delas vai variar em conformidade com o grau evolutivo que eu vou desenvolvendo na minha caminhada, né? Mas a busca, né, final é, acima de tudo, pelo nosso aperfeiçoamento e pela verdadeira felicidade, né? A partir do momento que a gente consegue pôr em prática, vivenciar tudo isso, a gente passa também a ter esse sentimento, a vivenciar de fato a verdadeira felicidade, né? Então, só fazendo esse entrelace com as três, então a justiça seria o aperfeiçoamento a justiça teria seu aperfeiçoamento no amor, e o amor se expressa na caridade, né? Então, as três, quando bem vivenciadas, elas oportunizam, né, ao ser a felicidade, né? A verdadeira concepção de felicidade, né? E quanto a livros, você quer livro específico sobre a temática? Eu acho que se a gente for pegar... eu particularmente, eu sou muito fã dos romances, dos clássicos de Emmanuel, né? E particularmente eu consigo vê-los, né? Ver essa temática ao longo de todos esses livros, né? A justiça divina ali representada pela reencarnação, né? Oportunizando os reencontros, né? As reparações, a busca da vivência, né? Do amor, né? A gente vê o reflexo, né? Que a caridade, né? Gera, né? Na vivência, na vida de cada um daqueles espíritos, né? Quando eles se modificam, né? Lembrando lá eu estava falando aqui agora, falou de libertação, eu estava lembrando de... Qual é, meu Deus? Acho que é Ave Cristo, né? Quando mostra lá um pai que falece e posteriormente ele pede, né, que seja oportunizado que ele reencarne a fim de resgatar o seu filho, Tassiano, né, que se encontrava ainda desviado, né, dos ensinamentos de Jesus. E no final vocês leem lá para ver se ele consegue. Mas enfim, mas de todos, assim, para mim, o livro para mim que é o mais arrebatador, assim, o melhor para mim, que eu gosto, assim, é Paulo Estevam. Paulo Estevam, famoso. Há 2000 anos ele é sensacional também, mas depois de Paulo Estevam ainda não consegui... Não tem páreo aí, né? Não tem páreo. Mas assim, na prática, os livros, as obras espíritas, elas retratam bem, né? Todas
ação e reação, né? As escolhas que a gente faz e como isso vai refletir na nossa caminhada, né? Seja na presente ou seja nas futuras, né? Sim, sim. Até porque é um tema que permeia muita coisa, né? Vê, a gente tá aqui há meia hora conversando sobre vários pontos diferentes aí Passa rápido. e você consegue aplicar muitas dessas coisas em diversas circunstâncias, né? Então, realmente, muitos livros aí, muitas indicações. Espero que o pessoal esteja vendo aí no chat também, anotando. Acho que podem ser temas aí pra gente ir discutindo também ao longo das próximas semanas. Mas maravilha, Edinho. Tem mais algum ponto que você queria colocar antes da gente encerrar? Ou Acabou? podemos ir? Isso vai encerrar já. Foi rápido, né? Foi rápido, mas a proposta é ser rapidinho mesmo, só para despertar assim, o interesse e aí a gente continuar, estimular. Até deixo aqui à disposição o nosso Instagram, quem que tiver mais dúvidas ou qualquer coisa, procurar a gente aí também. Mas aí eu acho que já podemos nos encaminhar aí para as palavras finais. E se você tiver mais algum ponto aí que queira compartilhar com a gente. Não, então eu diria isso, né? Cada um de nós se encontra aqui nesse momento, né? Com o objetivo de nos melhorarmos, né? De nos melhorarmos. A gente, cada um de nós temos nossos desafios, nossas problemáticas, nossas potencialidades que precisam ser ou melhoradas ou potencializadas, né? Se forem perspectivas ainda desafiadoras, que elas possam ser melhoradas, né? Possam ser redirecionadas, e aqueles pontos positivos que a gente tem, que eles possam ser alavancados, né? Potencializados. É um desafio para cada um de nós, né? Como dito, ainda somos imperfeitos, né? Cada um de nós ainda temos nossas imperfeições, mas temos as demais oportunidades de buscarmos nos melhorar. Ainda ontem eu tive uma oportunidade, hoje eu tive outra, certamente amanhã eu terei outra, né? Ou seja, todo momento, todo instante, nos é ofertado, nos é oportunizado que a gente busque, pelos meios mais inesperados, né? Buscar, pôr em prática, né? Vivenciar essas leis naturais, as leis divinas. E então, particularmente, eu as vejo como, para mim, particularmente, como essa oportunidade de ter uma consciência de conduta, né? Acho que uma consciência de conduta, né? Então, sei que sou responsável pelas escolhas que faço. Sei que essas escolhas terão consequências. Se serão boas ou se serão más, elas vão depender do caminho, né? Das estradas, das escolhas especificamente que cada um de nós fizermos, né? Então, eu diria que é um desafio a busca dessa vivência prática, mas é possível, né? Ninguém está desamparado, ninguém está desassistido. E muitas vezes a gente vê algo como desafiador, mas na verdade é essa grande oportunidade, né? De nos melhorarmos, de nos transformarmos e de vivenciarmos de fato e termos essa possibilidade de sermos esse agente transformador e contribuir, né? Para essa melhoria, para essa transformação que a gente tanto deseja, né? Seja individual, seja coletiva. Então, particularmente acho que seria isso, né? Então, a busca desse aperfeiçoamento e dessa vivência, da felicidade de uma maneira geral, né? Sem utopias, né? Sem utopias, né? Obviamente. Consciente, né? Consciente do desafio e que a caminhada ainda é longa, né? Mas que é possível de ser realizada. Com certeza. E oportunidades temos todos os dias, né? Então, acho que é importante ter isso em mente também. Eu não vou nem comentar nada em cima, que esse fechamento foi perfeito. Acho que eu consegui abranger vários temas aí. E te agradecer só, Edinho, agradecer a todo mundo aqui da live. A gente teve uma audiência bem legal, uma interação bem legal. Então, continuem aqui conosco. Espero que a gente continue crescendo aí essa comunidade aí de trocas, para que a gente possa cada vez mais juntos ir partilhando e crescendo juntos aí, como o Edinho colocou muito bem. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.